Olá, meu nome é Maria. O objetivo desse vídeo é a atividade da unidade 3, onde a gente vai falar ainda sobre licitações. Como forma, né, de estudo e preparação para a realização desse vídeo, eu fiz a leitura aí dos materiais, as referências disponibilizados pelo professor no Moodle, critérios de julgamento de licitação, considerando o artigo 33 e 34 da nova lei, as modalidades de licitação, que é o artigo 6 e 28, as fases de licitação consideradas no artigo 17, e como pedido ao longo do exercício, também foi observado, né, a Lei 13.979 de fevereiro, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento aí da emergência pública, que é o Covid, né, dado pelo coronavírus. E um dos principais dispositivos, a Constituição Federal e o inciso 21 do artigo 37, que fala, né, sobre as necessidades de licitação, sobre, né, o que é necessário licitar, bem como a nova lei de licitação, a 14.133, de 1º de abril, que fala sobre licitações e contratos administrativos. Após essa leitura, né, dessa leitura dos materiais e também assistir a aula que foi gravada pelo professor, que explicou todo esse processo de tipos de contratação, as modalidades, as fases e também a necessidade de observar o objeto a ser licitado e como ele atende o interesse público, eu segui para responder as demais questões propostas na atividade. E como questão 1, que foi a seleção do objeto, né, respondendo aí, considerando o último algarismo da matrícula, o objeto a ser licitado nesse caso são cestas básicas, considerando meu último algarismo. Seguindo as atividades e respondendo a sequência 2, que é explicar aí, né, para o gestor municipal como seria essa contratação, e aí nesse caso a gente está falando das cestas básicas, eu vou trazer um pouco os elementos do caso, né? Conforme o Diário Oficial do Município, a gente está falando de contratação do objeto de fornecimento de cestas básicas às famílias de estudantes matriculados na rede municipal de ensino ou rede parceira do município, né? Nesse caso a gente está falando de Belo Horizonte. Como contratante, a gente tem o próprio município, a Secretaria de Assistência Social e Segurança Alimentar. Contratado, foram 2 contratados, o Supermercado BH e a DNA Distribuidora, e a contratação devia-se a 4 meses, né, considerando aí o período, né, ainda da pandemia, sem o entendimento aí né, de como se estenderia todo esse processo aí ao longo da pandemia. Então, nesse edital, nessa licitação, foi considerado 4 meses de vigência desses 2 contratos. E avaliando o contexto, né, dessas contratações, a gente teria a seguir algumas características. O tipo de contratação, a gente está falando, considerando a nova lei, o artigo 33, que define os tipos de contratação, e o inciso 1, que cabe ao objeto cestas básicas, que a gente está falando de menor preço, pois a gente está falando de bens e serviços comuns, né, que são as cestas básicas, e que traz lá o artigo 6º, que traz o que seria, né, o que caracteriza os serviços comuns, lá no inciso 8, né, o artigo 6 do inciso 8. No que se refere à modalidade, né, especificadas no artigo 28 dessa nova lei, em função do tipo, caberá o inciso 1, que é o pregão, pois é adequado para a contratação de bens e serviços em geral. E o artigo 29 da nova lei, e no caso as cestas básicas para esse fornecimento aí, que podem ter suas especificações padrão e usuais do mercado, né? A gente está falando de cestas básicas. O artigo 17 são especificados os procedimentos padrão para essa modalidade, que a gente está falando a modalidade aí do pregão, que se enquadra no objeto que a gente tem referido. E aí, quando a gente avalia no contexto, né, da pandemia, né, e em função também da vigência dos 4 meses, a gente vê que esse fornecimento ele ocorreu como uma medida, né, tomada pelo município aí como uma ação pública, em função das dificuldades apresentadas pelos familiares e alunos da rede de ensino
que tiveram as suas idas, né, às aulas interrompidas em função da pandemia. E aí, a gente seguindo, né, a proposta, a gente fala das etapas que deverão ser observadas pelo município, né, para esse tipo de modalidade. E aí vale observar, como mencionado acima, os procedimentos previstos no artigo 17 da nova lei, que nesse caso é menor preço e pregão, respectivamente. Então, quais seriam essas etapas? Né? A gente está falando aí da etapa de da primeira etapa, que seria preparatória, onde a gente detalha qual seria essa demanda pública, qual seria esse interesse público, e que a gente está falando da cesta básica, né, dessa contratação. É importante observar o artigo 18 e o artigo 23 da nova lei, pois eles trazem esses elementos mínimos importantes que a gente tem que observar para a contratação das cestas básicas. Então, a gente detalha o objeto, justifica o porquê. Então, a gente tem aí a pandemia como uma justificativa, né, a interrupção das aulas e aí das aulas por esses alunos. Se, nesse caso, né, estimativa de preço, é importante observar o artigo 23, além de avaliar, né, como a gente falou, da pandemia, da interrupção das aulas, o impacto disso, do impacto desse processo no interesse público, né, que é o fornecimento e o bem-estar aí da população, né, dos familiares e os alunos matriculados. A gente vai para a próxima etapa, que é a divulgação do edital de licitação. Aí a gente traz o artigo 25 como nossa referência e o detalhamento desse objeto, quais são as condições de participação, o critério de julgamento. Então aqui a gente retoma de novo o critério de julgamento que lá a gente trouxe como o menor preço, como sendo essa necessidade, e já a construção do que seria aí a minuta contratual. Como próxima etapa, a gente tem a apresentação dessa proposta, que seria, né, a apresentação das propostas aí que seriam avaliadas, né, pela equipe de licitação, né, pelo contratante, né. E aí, como é importante observar na nova lei, a gente tem aí os dias úteis que são adotados, né, a partir da publicação do edital. E no caso do que a gente está dizendo aqui, são 10 dias úteis, pela característica do tipo de serviço. E como um critério aí, né, para familiares, a gente traz também que essa divulgação, né, essa apresentação e essa divulgação é uma divulgação que seria aberta, considerando o tipo, considerando a modalidade. Aí a gente pode observar no artigo 56, no inciso 1. Quando a gente fala do julgamento, né, a gente já trouxe nas relações anteriores, a gente já falou sobre o menor preço como sendo esse tipo. Então é importante observar todo esse processo aí de julgamento como sendo menor preço, além de observar toda a legalidade, né, aí dos contratantes, do contratado, quando a gente fala no artigo 66 ao 69, né, da habilitação, seja ela técnica, seja ela econômica, trabalhista. Então a gente tem aí do 66 ao 69 todo esse processo para garantir a legalidade adequada dessas empresas. Avaliado isso, né, o julgamento, tanto os critérios mencionados quanto ao tipo de modalidade, ao tipo de licitação, a modalidade e também toda essa legalidade, a gente vem para a habilitação, que, né, após observados os pontos anteriores e aprovado, a gente segue para a homologação e, desse modo, fornecimento ou disponibilização para retirada aí, no caso da cesta básica, pelos recebedores, né? É importante salientar que cada um dos itens, né, dessas etapas que foram citadas anteriormente, ela precisa ser documentada, né, a um processo administrativo, de forma a ser possível ser auditado, ser confrontado e ser avaliado aí no processo, se necessário. Obrigada.